Vamos começar com um fato simples que muita gente evita encarar. Você já não está mais no seu auge físico. Isso não é uma provocação, isso é uma realidade. Fala galera, sou o Lincoln Almeida, sou nutricionista, sou também faixa marrom de jiu-jitsu e hoje quero trazer um conteúdo para você que está nos seus 30 e poucos anos e está pensando em começar no jiu-jitsu. Eu vou te passar a minha experiência em um passo a passo para que você não desista e de fato consiga aprender e aproveitar esse esporte. Que a primeira vez que eu comecei jiu-jitsu, até a faixa azul, eu comecei com 18 anos. Então dos meus 18 aos meus 22 anos, eu fiz 4 anos de jiu-jitsu, né? Fiquei 10 anos parado, voltei a treinar justamente com 30 anos. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que fazem muita diferença e que você que está começando agora e não passou pela primeira fase, não vai ter essa noção e eu quero trazer essa noção para você. Complementando, eu sou proprietário da Omnia, a clínica com atendimento ultra personalizado de nutrição esportiva e também de treinamento. O melhor suporte do Brasil, onde você tem toda uma rotina ultra personalizada, individualizada para você. E quando eu falo rotina, eu não estou falando somente de um cardápio pronto para você, porque isso é o básico, né? A gente está falando realmente de estruturar uma rotina, sendo a maioria dessas pessoas atletas amadores, pessoas que gostam de praticar esportes das mais diversas categorias, como jiu-jitsu, obviamente, mas também corrida, triatlon, musculação, tênis, enfim, uma variedade bem grande de esportistas. Se você quer saber um pouco mais sobre o atendimento, eu vou deixar o link aqui na descrição para você, tá? Olha só, depois dos 30 anos, o corpo já mostrou qual era o seu teto. E não importa o quanto que você gosta de ignorar isso, o teto não sobe mais. Por mais que você se sinta melhor após os 30 anos, que você tenha mais saúde, mais condicionamento, ainda assim, se você tivesse feito isso lá quando você tinha 20 anos, o seu corpo teria sido muito mais atlético, tá? E aqui eu tô falando de atleticismo, eu não estou falando de técnica de jiu-jitsu, porque a gente percebe que com o passar dos anos as pessoas vão ficando melhores. Mas a parte de atleticismo, de recuperação, é diferente. Até por isso que após os 30 anos no jiu-jitsu você já é considerado um master, meu amigo, isso, um master. Você já não disputa campeonatos com os mais jovens, com as pessoas com menos de 30 anos. Por isso, o primeiro e mais importante conselho que eu te passo é para você se comparar com os seus pares. Eu sei que o discurso de se compare apenas com você mesmo, se compare quando você começou, é um discurso lindo, né, motivacional e tudo mais, mas para a luta não funciona, porque é um combate. Esse discurso, ele funciona para esportes mais individuais, como corrida, como natação. Na estética funciona muito bem, no emagrecimento, mas quando você está falando de uma disputa direta como uma luta, a comparação é importante e inevitável. Mas como eu disse, a comparação ela deve ser uma comparação com os seus pares, idade, graduação, tempo de treino, peso. Você, por exemplo, começou a fazer jiu-jitsu e pegou a sua faixa azul lá com seus 35 anos. Mas você está no auge da sua carreira, do seu desenvolvimento profissional ainda. Então você tem muito trabalho, muitas responsabilidades, consegue treinar 3 vezes por semana. Mas aí você vai querer se comparar com um menino de 17 anos, que treina jiu-jitsu desde os 10 anos, tem há 7 anos treinando jiu-jitsu, 2 ou 3 vezes por dia, que já treinou judô. Você vai se comparar com esse menino? Não vai rolar, ele só faz isso da vida. Da mesma forma que se você é um faixa branca que acabou de começar e você foi sedentário nos últimos 10 anos, se você quer se comparar com outro faixa branca que acabou de começar também, da mesma idade, mas que esse cara vem praticando outros esportes, que tem um condicionamento melhor que o seu, e ele já vem de outras lutas, não tem como você se comparar. Comparar com pares errados é um prato cheio para lesão. Entenda que o problema não é envelhecer, o problema é você continuar treinando como se você não tivesse envelhecido, como se você não tivesse responsabilidades, como se não tivesse o amanhã da recuperação. E aí o jiu-jitsu começa a cobrar, tá? E o erro mais comum depois dos 30 anos é o pessoal querer sustentar o desempenho com intensidade, porque a gente não se sente velho, a gente não está velho, tá? Nós não estamos velhos. Nós precisamos entender que nós não estamos no nosso prime de desenvolvimento esportivo, nosso prime fitness, tá? Por mais que você esteja muito melhor do que você era com seus 20 e poucos anos, esse não é o seu melhor que você poderia alcançar se você tivesse feito
anos atrás. Tentar sustentar um ritmo mais alto, menos descanso, cara, isso não é disciplina, isso é um atraso de entendimento. Isso só vai atrasar a tua compreensão do jiu-jitsu. Isso não significa que você não vai melhorar, isso significa que você não vai aprender as técnicas, significa apenas um teto de condicionamento físico um pouco mais baixo, que dentro desse teto você ainda consegue ser muito bom, ser o melhor, né? Inclusive incomodar muitas outras pessoas com a mesma graduação, mais jovens, tá? Mas não é onde você vai mirar. Enquanto aquele cara mais novo que está buscando uma competição, que está buscando um desenvolvimento melhor no esporte mais rápido, enquanto ele corre a corrida com sobra, você precisa escolher melhor o passo a passo que você vai seguir. Não porque você é inferior a ele, não porque você é burro, que você aprende devagar, simplesmente porque o corpo mudou. Às vezes é muito engraçado isso, porque eu lembro quando eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a fazer muito berimbolo naquela época e isso ficou na minha memória. Eu fui tentar fazer a mesma movimentação agora quando eu retornei à faixa azul 10 anos depois, eu fui tentar berimbolar, meu pescoço já começou a doer, minha cervical já começou a incomodar. Por quê? Porque a minha memória estava ali, mas a minha mobilidade já não era a mesma, né? A minha execução, a rapidez, a potência da execução já não era mais a mesma e isso acaba cobrando um preço, tá? Por isso que é muito importante também você escolher muito bem onde você vai treinar. Olha para o seu cenário, cara. Se você é professor, empresário, se você tem o seu emprego, que você precisa, né, do seu emprego para sustentar a sua família, você está procurando um hobby, uma diversão. Se você escolhe uma academia errada de pessoas inconsequentes, de um professor inconsequente que não sabe casar muito bem dos combates, que não sabe dar esse direcionamento para os outros alunos, que não sabe separar o cara que é de fato uma pessoa que está buscando competição de um cara que é um hobbyista como nós, as chances são que vai dar ruim para você também. Não porque você é inferior, cara, simplesmente porque o cenário é diferente, tá? Entenda que força só é ruim para quem não tem, mas força é ferramenta. Assim como o condicionamento físico é ferramenta, intensidade é ferramenta, agressividade é ferramenta. Nenhuma delas é a solução. Quando a ferramenta vira a solução, o jiu-jitsu empobrece. Porque aí você vai ser o cara que só faz a força, é o cara que fica só se movimentando que nem um maluco, tentando passar a guarda de ninguém, sem técnica nenhuma, somente se cansando. Se você faz isso, essas coisas inconsequentes, estando mais velho, você demora muito para se recuperar, você já não tem mais gás para fazer isso. Você acaba impedindo de evoluir no seu jiu-jitsu porque tá lá abraçado com alguém fazendo força, com medo de alguém passar sua guarda ou ser finalizado. Esquece isso, cara. Esquece isso. Você tem que chegar a entrar totalmente puro, desarmado no tatame, tá? Eu sei que o mercado ele adora vender a ideia que basta você querer mais, treinar mais, suar mais, sofrer mais. Só que isso exige um contexto extremamente significativo. Eu não tô falando para alguém que tá pensando em viver disso de competição. Então treinar mais forte, sofrer mais, suar, tá? Aquela loucura que a gente vê dos atletas. Isso funciona até quando o seu corpo aceita esse abuso, que normalmente é antes dos seus 35, antes dos seus 33. Depois disso, cara, depois dos 30, não vai funcionar tanto mais. A gente é jovem, mas a gente não é mais tão jovem. A técnica é o eixo central. É o único caminho sustentável, é o desenvolvimento técnico. Isso para todo mundo, desde o novinho, que entra lá com 8 anos, 10 anos no jiu-jitsu, até você com 30 e poucos anos. A diferença é que para você é mais importante, porque você vai precisar entender que algumas técnicas exigem muito mais mobilidade, muito mais explosão. E aí a gente já não tem tanto essas capacidades, essas competências físicas, principalmente se você não tem um histórico atlético anterior. Muitas técnicas dependem de timing, de sensibilidade, de leitura do jogo, de precisão principalmente. E você vai ter que usar as ferramentas a seu favor. Usar a força como uma ferramenta, usar a sua precisão, a leitura, a intensidade em alguns momentos, tá? E se eu for finalizado? Eu não gosto da força, tá, mas eu não quero ser finalizado. Cara, e daí se você for finalizado, bicho? Você tá começando um esporte de luta do zero e você quer começar sem apanhar, sem sentir humilhado por uma pessoa 30 quilos mais leve que você, então você tá no esporte errado. Isso não é pra você. Tenha essa consciência. Por pouco tempo, e quem não sabe muita coisa de jiu-jitsu, a técnica mal ajustada
pode funcionar. Você acaba compensando no braço, apertando ali na velocidade, na força. Por isso que a gente vê que muitos que treinaram em academias ruins, sem essa preocupação técnica, com professores ruins, chegam nos seus 30 e poucos, 40 anos, mesmo graduados, fazendo uma força absurda, desnecessária e cada vez mais regredindo no esporte, porque depende muito do condicionamento. Cara, condicionamento é bom, só que ele é ferramenta, não é crossfit, é jiu-jitsu. Se fosse crossfit, aí sim a gente tava falando em melhor possível condicionamento, mas aqui não é, tá? E a grande sacada é que você precisa entender que quanto mais dependente desse condicionamento você fica, primeiro, mais riscos de lesão, porque movimentos de potência e exercer muita força acaba tendo um risco maior de lesão. Então, depois dos 30 anos, a janela é um pouco mais curta. Ou você entra na hora certa, aprendendo a técnica desde o início, ou quero aprender, quero fazer, não sei o quê. Essa janela é mais curta, tá? Então, e depois não vai ter potência suficiente para corrigir. Daqui a pouco você está com 40 anos, pegou a tua faixa preta, a tua potência já não vai ser suficiente para corrigir essas lacunas do seu jogo. E a potência, tá? Ela começa a cair significativamente após os 30 anos. Por isso que você não vai ver atletas acima dessa idade, né, 35, 36 anos, disputando esportes que exigem muita potência nas Olimpíadas. Por exemplo, 100, 200, 400 metros. Por isso que o Usain Bolt se aposentou tão novo, né? Justamente porque isso reduz e cobra um preço. A força é diferente, força de pegada é diferente, isometria é diferente. A gente percebe que quanto mais velho você vai ficando, você tem essa força de pegada, essa força de isometria um pouco maior, que inclusive no jiu-jitsu tem um termo para isso, tá? Que é força de velho, old man grip, ou old man strength, força de pegada de velho, porque fica mais resistente, você acaba trabalhando melhor, que é uma das formas de você lutar com pessoas mais jovens, mais leves e mais rápidas. É aproximando, tirando o espaço, porque potência precisa de espaço, né? O cara precisa de movimentação para gerar potência. Então, para nós, que somos mais velhos, para nós lutarmos com essas galeras mais novas que trabalham muita potência, reduzindo o espaço de potência, por isso que o pessoal fala old man grip, ou força de homem velho, né? Tá? A intensidade não é vilã, isso que você tem que entender. Só que você não vai ter o tempo todo intensidade para manter. Mas ela também não é virtude, ela é ferramenta, ela é um tempero no prato ali. Outro ponto importante é, você vai ter que escolher as suas batalhas. Todo treino é duro, todo treino vai ser complicado. Às vezes você vai ter combates, né, rolas que você vai fazer, que você vai ficar se sentir mais cansado. Terão dias que você vai estar melhor. Mas se você está indo treinar forte, com toda a sua força e se matando todo o treino, isso vai reduzir a sua frequência. E se reduz a frequência, você treina menos. E se você treina menos, você evolui menos. A frequência, ela vence essa intensidade descontrolada. Porque a intensidade é importante, mas é pontual. Às vezes você vai escolher um treino na semana para você dar mais intensidade, tá? Você realmente colocar para jogo o que você está aprendendo de forma mais intensa. Nos outros dias, você vai trabalhar um pouco mais inteligente, sabendo como utilizar a intensidade. E isso é bastante importante porque você vai perceber, começando o jiu-jitsu, que ele é extremamente viciante. E dependendo da intensidade que você coloca, você não vai conseguir treinar todos os dias e você vai ficar frustrado. Então é melhor você escolher as suas batalhas, tendo 1 ou 2 treinos na semana. Eu recomendo começar com um treino, porque você vai sentir bastante teu corpo no começo, tá? Até a tua faixa azul, talvez entrando na roxa ali, você começa a sentir bastante. Então escolhe 1 ou 2 treinos durante toda a semana, dias espaçados, para você dar um pouquinho mais de intensidade. E nos outros dias, você trabalha mais técnica, continua rolando, continua com agressividade, mas dá uma segurada, assim. É ser um pouco mais inteligente, cara, porque existe uma diferença da gente que tem que estar trabalhando o dia inteiro, da galera que vive disso. A gente não vive disso. A gente quer ser casca grossa, a gente quer lutar, a gente quer fazer as coisas, mas a gente tem que ser inteligente, né? Porque o que trouxe nós até esse momento da vida não foi o jiu-jitsu. Treinar sempre no limite impede a experimentação, impede erro, impede crescimento. E sem crescimento técnico, o seu jiu-jitsu vai morrer cedo. E para aprender, você precisa estar consciente dos movimentos. E muitas vezes isso significa abrir as brechas para ser finalizado. É muito comum a gente ver isso, inclusive, com os mais graduados, tá? Faço isso, tá, pessoal? Faço isso bastante, que é, eu tô testando uma técnica nova. Eu quero aprender só essa técnica durante essa semana, porque eu percebi que é uma lacuna no meu jogo.
eu fazendo isso, eu preciso entender como que ela funciona, e esse timing de pensamento para ver o que eu estou fazendo, enquanto ela não é natural, isso acaba abrindo brechas para pessoas, muitas vezes menos graduadas até, para eventualmente acontecer alguma finalização. Aconteceu, bate, já era. Por quê? Porque não é naquela perspectiva que eu falo, pô, hoje é um treino que eu quero treinar para finalizar, eu quero treinar sério, eu quero treinar realmente de uma forma um pouco mais competitiva, não para competir, mas de uma forma mais competitiva. Hoje não, hoje é um treino que eu quero fazer essa posição específica, e eu sei que fazendo isso, eventualmente vai abrir brechas e eu vou acabar podendo ser finalizado ou tendo a guarda passar, enfim, pode acontecer, tá? E um outro ponto que é fundamental eu comentar aqui com vocês, que eu não posso deixar de lado, porque até agora eu tenho falando de perda de desempenho e tudo mais, mas o ponto importante que é a recuperação, tá? Ficar parado não recupera, ficar parado acumula rigidez. Você vai ficar mais rígido, mais duro, mais travado. A recuperação é movimento leve, caminha, mobilidade, respiração, treino na academia, treino no próprio jiu-jitsu mais leve em alguns dias. Manter o corpo em circulação é extremamente importante. E quem ignora isso acaba pagando com aquelas dores crônicas chatas, que não resolvem nunca. Porque você está em alta intensidade ou você está parado. E isso vai ferrar você, tá? Depois de certa idade, tudo pesa mais. Então antes, coisas que não pesavam antes, começam a pesar agora. Sono, hidratação, alimentação, consistência, preparação física para prevenção de lesão, tá? Então tá precisando de preparação física e tá precisando de uma boa alimentação, chama a gente aqui na Omnia que nós resolvemos isso para você. Mas você tem que entender que você está fazendo com menos do que você tinha antes, tá? Então não dá para negligenciar. Esse é o detalhe da longevidade. A gente não pode negligenciar mais. Comer um hambúrguer de pré-treino e achar que tá tudo certo, que vai treinar tudo bem. Não é bem assim, porque eu lembro a primeira vez que eu treinava, lá com meus 20 anos, que eu fazia um treino, cara, a quase 11 horas da noite, que era depois da faculdade. E às vezes eu ia no dia seguinte às 7 horas da manhã. Então, pô, saía do treino meia-noite, ia dormir acelerado, ia dormir 1 hora da manhã, dormia, acordava às 6h30, pegava ali o kimono e ia treinar de novo. Se eu fizer isso hoje, cara, eu tô de cama no outro dia. Não porque eu não suportaria, que eu tô descondicionado, cara, porque eu tenho uma jornada de trabalho de 12 horas. Eu tenho funcionário, eu tenho atendimento, eu tenho clientes, eu tenho trabalho que eu tô comprometido. E se você tá nessa vibe também, você tem que entender isso. O ego não é vilão. O ego mal gerido é um vilão, porque é ele que vai fazer você não bater, é ele que vai fazer você forçar a intensidade, é ele que vai fazer você lutar como se fosse final de mundial, vai transformar um treino comum em uma prova de valor. Então, assim, nenhum treino isolado importa. O padrão do treino que você tá fazendo, que sim, a longevidade, é um esporte que tem os seus riscos de lesão. Obviamente que sim, como todos os outros esportes. Entretanto, as pessoas mais se machucam por negligência do que por qualquer outra coisa. E aí eu quero que você que já começou a treinar há algum tempo e está sofrendo com algumas coisas, eu te falo assim, ó, se a galera que é mais graduada vai muito agressiva para cima de você e te finaliza muito rápido, tá? Tirando os sem noção, não tem um sem noção, mas né, as pessoas normais, isso significa muito provavelmente que você tá fazendo muita força sem noção, tá? Você é meio sem noção, assim, porque um faixa azul, um faixa branca descontrolado, ele pode machucar uma outra pessoa muito mais facilmente do que um faixa preta, por exemplo, porque o faixa preta, ele é consciente do que ele tá fazendo. Ele sabe, né, até onde que vai machucar muito, por que ele não vai fazer determinadas coisas, ele não tá num campeonato. E muitas vezes, uma pessoa que é mais graduada no jiu-jitsu, ele vai fazer um combate mais leve com você, né, que a galera fala aliviar, mas não é pra aliviar de fato, é justamente porque esse cara quer experimentar coisas novas e você que é uma cobaia. Infelizmente você é calouro, você tá entrando agora, você acaba sendo uma pessoa que a galera vai testar posições, vai testar saídas de posições. Às vezes até alguns se emocionam, falam, eu passei a guarda de tal pessoa ou fiz tal coisa. Às vezes, algumas vezes, não todas, né, pode acontecer, mas algumas vezes, na maioria delas,
os mais graduados deixam determinadas situações para conseguirem sair, para conseguirem treinar, porque eles sabem que eles não vão conseguir treinar algo assim com alguém que é muito mais graduado, porque alguém que é graduado, tão graduado quanto ele ou mais graduado que ele, se ele fizer alguma bobeira, a pessoa já vai finalizar ele diretamente. Então, às vezes, eles escolhem pessoas menos graduadas justamente para aprender algumas coisas assim. Só que nós escolhemos pessoas que a gente sabe que não são sem noção. Tá? Às vezes o cara não é idiota, às vezes o cara não é um cuzão, às vezes o cara é sem noção mesmo. O cara veio a parada ali como briga, ele tá pra brigar, ele não tirou essa coisa ainda assim. E a gente percebe isso pra evitar qualquer tipo de coisa, a gente vai com agressividade também já pra evitar, entendeu? Então acaba sendo evitado. Então se você tá sofrendo com isso, muito provavelmente você é o cara que é o sem noção da história, porque jiu-jitsu é ação e reação, não é disputa de ego. Se você tá indo pra disputar egos, pode acontecer. E é isso, cara. Depois dos 30, o jiu-jitsu vai te cobrar mais maturidade. Quem insiste em treinar como era antes, quem insiste em treinar como era na escolinha de futebol, não envelhece no tatame, some dele, porque em poucos meses já tá ou com uma lesão crônica de desgaste, ou com uma lesão porque se machucou, ou apanha demais e não aprende porque tá apanhando demais, tá fazendo força demais, as pessoas, enquanto você tá fazendo força demais, você só tá apanhando, então não aprende nunca. Escolha uma boa academia, porque você vai ver que quem permanece no jiu-jitsu é aquele cara que tá disposto a ser bom, pra aprender, e nunca aquele cara que quer ser o bonzão do bairro, da academia do bairro. Tá? Isso não significa que você deva ser passivo, tá? Jamais, nunca. A única coisa que você precisa entender que na sua cabeça é que durante todos os movimentos você tem que ter consciência do que você está fazendo. Escutar o seu corpo, ter a paciência. Se você vai usar força, usa conscientemente para fazer alguma coisa, não para ficar abraçando a cabeça da outra pessoa. Seja agressivo conscientemente, com agressividade direcionada para passar uma guarda, para fazer uma raspagem, para fazer uma finalização, e não uma agressividade parecendo um touro maluco numa tourada, só indo para frente sem funcionalidade nenhuma. Entende? Então esses são os conselhos mais subjetivos que eu tenho que passar para você que está começando aí com seus 30 e poucos anos e está interessado no jiu-jitsu. Beleza? Abraço para você.